Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Quem Sou Eu para Julgar? Eu sou a Ana Lucato, trabalho para o Tribunal de Justiça de São Paulo no Fórum de Santana de Parnaíba e sou apaixonada por assuntos jurídicos que envolvem toda essa parte de direito. E hoje eu estou aqui, tenho a honra de estar na presença do Walter Kenji Ishida, mais conhecido como Ishida. Ele é mestre, ele é doutor, ele é professor universitário e, não contente com isso, ele é autor de várias obras jurídicas que auxiliam todos os profissionais do ramo. Seja bem-vindo, Ishida. Obrigado. E juntamente com Ishida temos aqui a honra, eu falo que para mim realmente, pessoalmente, é uma honra ter a sua presença aqui, doutora. Ela é, além de linda pessoalmente, ela é uma mulher inteligentíssima que está à frente da Associação dos Delegados do Brasil, a DEPOL. Ela é mestre, ela é doutora, ela é coautora de alguns livros, ela auxilia a legislação em algumas causas femininas. E, além de tudo, ela é lutadora de taekwondo e é uma profissional que, para nós como mulheres, ela é um exemplo, uma inspiração. Doutora Raquel Gallinatti. Eu agradeço, Ana, pelo convite. Doutora Ishida, é sempre uma honra. Realmente, nós estamos do lado de um monstro no mundo jurídico e a gente vai aprender muito aqui no podcast. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. O Ishida, ele é um professor que não tem um aluno que não saia da aula dele com a cabeça saindo fumaça, porque realmente ele é fora da curva, ele não mede esforços para passar todo o conhecimento adquirido. Além de tudo, ele é procurador da justiça, gente. Então, assim, realmente... Eu tô com duas pessoas aqui que são fora da curva e é uma honra tê-los aqui conosco, viu? A honra é nossa. A minha. A minha também. E quem tá seguindo a gente agora, o Quem Sou Eu para Julgar, é um podcast com assuntos relacionados à área jurídica. São esses assuntos que tiveram uma repercussão na mídia, em sites, em Instagrams de fofoca, de pessoas conhecidas, que a gente consegue ver que muitas notícias, elas são muitas vezes tendenciosas ou até mesmo equivocadas. Então, a ideia é que não somente para profissionais da área jurídica, mas também para a população em geral, nós consigamos passar um conhecimento técnico para que as pessoas elas possam tirar a sua própria conclusão sem que seja influenciado por notícias que possam ser mentirosas ou que realmente estão fora do contexto. Então, para isso, a gente sempre vai convidar um técnico da área, pessoas que têm conhecimento, para que possam trazer para a população em geral as informações corretas. E, a partir daí, cada um tira sua própria conclusão, cada um pode julgar da melhor forma possível, né? E, para o primeiro episódio, um assunto que foi comentadíssimo no final do ano passado e a cada dia, já estamos em janeiro, a cada dia tem uma atualização sobre o caso nos principais meios de comunicação, que é o caso da Ana Hickman, que sofreu essa violência doméstica e teve toda essa repercussão, porque até então a gente acha que isso só acontece com pessoas de uma determinada classe social. E esse caso, para quem não sabe, ela teve uma discussão com o marido dela, teve uma entrevista da própria Ana Hickman que contou um pouco como foi esse dia. Ele fechou a porta no braço dela, fez um hematoma e ela se sentiu acuada, ligou para a polícia veio e, a partir daí, o caso foi se desenrolando em vários âmbitos, né? Não somente no civil, como no penal. E a gente vê
isso acontecer, infelizmente, diariamente em muitos lares, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês é: em qual momento que é caracterizado num relacionamento uma invasão, algo que possa ser denunciado? É num xingamento, é num empurrão, é num aperto, é num tiro, é num soco? Como que as pessoas, as mulheres que estão vivenciando isso, elas podem identificar o limite de um relacionamento? É muito complexo falarmos em crimes num contexto doméstico e familiar, porque a gente envolve também sentimentos e subjugação emocional. Essa mulher inserida nesse contexto, ela tende a normalizar atos de agressão, até mesmo romantizar esses atos de agressão. Porque existe um envolvimento emocional e aquele que é o algoz, justamente é a pessoa que essa mulher nutre uma devoção sentimental, um amor. Então, claro que falar para essa vítima, autodeterminar qual é o momento em que ela pode tomar uma atitude é muito complicado, porque a gente tem que analisar cada caso concreto. O que a gente pode falar é antecipar estar nesse cenário de crime. Como? Situações, relacionamentos abusivos e violentos, eles se iniciam como um verdadeiro conto de fadas. Aí fica muito mais difícil você identificar um relacionamento real, saudável, de um relacionamento abusivo e criminoso. Mas aquela montanha-russa de emoções, aquele turbilhão de amor e de paixão, e no momento seguinte uma ausência completa de sentimentos, tornando até sentimentos antagônicos, como desprezo, como silêncio, como até mesmo agressões silenciosas, já mostram que este relacionamento não está caminhando bem. O que a gente pode falar é que numa relação normal, ideal, nós temos uma relação de amor, de companheirismo, de coleguismo, de amizade, uma relação de sentimento, com nuances de conflitos ou até mesmo de colidências. Agora, o relacionamento abusivo, ele também tem uma constância, só que a constância é de agressões, com hiatos de lua de mel. Então, claro que fica muito confuso. O que eu costumo dizer para as pessoas que iniciam um relacionamento é, primeiramente, ela estar fortalecida emocionalmente. A vulnerabilidade emocional é um grande indicador que aquela mulher vai ter uma elasticidade muito grande para suportar agressões. De acordo com o Código Penal, com as normas que a gente tem hoje, o que caracteriza uma denúncia? Seria uma agressão verbal, um empurrão, o que a partir do momento que a mulher denuncia, o que é analisado? Eu acho que essa atitude dela, da pessoa, né, do marido, de agredir, até a agressão pode ser verbal, né, ou física mesmo. E eu queria também ressaltar, porque a gente fala assim, o homem quando perde a mulher, assim, antigamente a gente sofria, mas nunca agredia, né? Eu acho que hoje o sentimento de posse, que a mulher é um objeto seu, então ela não pode, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Eu acho que isso é muito forte, tanto na classe alta como baixa, né? Assim, então eu acho que isso é o âmago, assim, quando a mulher quer terminar porque não aguenta uma relação tóxica, ele não admite, vai até agredir, ameaçar. Aí começa, acho que, a necessidade. Eu não tenho uma vivência assim tão policial, mas eu tenho vivência dos meus alunos, minhas alunas que foram vítimas de agressões, de maridos que não querem largar o relacionamento. E é esse momento que ele não admite, né, o relacionamento, é que cabe fazer um boletim de ocorrência, né, medida de proteção. E outra coisa que eu quero ressaltar é que a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores do mundo. Uma legislação altamente moderna. O Brasil foi obrigado, né, a fazer essa lei. Mas como o Estatuto, que também acompanha, é uma ótima legislação.
E aquela coisa que a polícia prende, o juiz solta, não, a polícia prende, o juiz mantém a pessoa, o marido agressor preso. Isso eu constato porque eu faço pareceres nessa área, né, de violência doméstica. E isso também para mim, é um viés positivo disso, que não tinha essa compreensão, que era extremamente machista há uns 20, 30 anos atrás. Muito importante o que o doutor falou, porque realmente quando a gente fala em estatísticas da comissão, do alto comissionado da ONU, que versa a proteção das mulheres vítimas de violência, no contexto mundial, claramente, aqueles que fornecem estatísticas. Quase 80% das mulheres são vitimadas de forma fatal, são mortas, executadas, vítimas de feminicídio, justamente quando elas rompem esse relacionamento, quando elas falam não quero mais estar inserida nesse contexto. E aí a objetificação, a propriedade, a posse que aquele agressor tem daquela mulher fala justamente o que o doutor acabou de falar. Não é minha, não vai ser de ninguém, então eu vou matar. Então a estatística é muito alta quando a gente fala em feminicídio. O feminicídio, aqui no Brasil, se a gente for perceber, são mulheres que já não estão mais com esses agressores, eles fazem tocaia, eles fazem emboscada e matam essas mulheres em discussão, quando essas mulheres falam, não quero mais relacionamento. Então, qual é o momento para denunciar? É bem complicado a gente falar. A gente não consegue mensurar de forma genérica qual é o momento adequado para a denúncia. O que a gente pode generalizar é o momento para não estar inserido nesse relacionamento. Porque qualquer descuido pode ser, a mulher pode ser uma vítima fatal, decorrente de uma discussão banal. Então o importante é a mulher não permitir estar inserida nesse relacionamento. Por isso que a gente bate nessa tecla. A partir do momento que a mulher está nesse relacionamento abusivo, ela não vai, às vezes, perceber, né, doutor, que ela está recebendo agressões. É uma linha muito tênue, né? Porque a mulher, ela, às vezes, custa a acreditar que ela está inserida nessa situação. O termo negacionista, a gente pode colocar, a vítima, ela nega que é vítima, ela não se enxerga vítima, ela acredita que aqueles atos de agressão são naturais, ela acredita que ela é merecedora, ela acredita que ela que deu ensejo a tais atos, ou até mesmo ela romantiza. Um excesso de controle, ela fala que é um excesso de amor. E muitas vezes elas acham que são elas as culpadas, sim, ao invés do agressor, né? E a Lei Maria da Penha, muita gente pensa que é uma lei criminal para prender homem, mas ela é uma lei que ela foi criada justamente para proteger a mulher nessas situações, para que ela tenha meios de sair desses relacionamentos de uma forma que a proteja de algum jeito dentro do ambiente dela, né? Então tem as questões das medidas de segurança, de andamento de processo de divórcio, tem várias questões que englobam essa lei que auxiliam a mulher nessa situação, né? Na realidade, a gente tem o preceito legislativo na Lei Maria da Penha, é realmente uma das melhores leis do mundo que versam um conjunto, arcabouço legal de mecanismos de proteção a essa mulher vítima de violência, mas se não tivermos políticas públicas correlatas, implementadas para execução da lei, é uma lei inócua. Então, o que a gente vê? Muita mulher ainda morrendo, muita mulher desprotegida, porque a gente não tem a implementação que está prevista na lei, como estrutura do sistema de justiça criminal. A porta de entrada do sistema de justiça criminal é a polícia judiciária. A gente tem um déficit latente em todos os estados que chega a 30%. A gente tem péssimos salários, uma falta de estrutura que, claro, a consequência é a vítima desprotegida. A Lei Maria da Penha, ela prevê mecanismos de proteção, mas essa proteção ela será inefetiva se não tivermos os poderes públicos implementando as políticas públicas para efetivação do que está ali na lei. E por isso mesmo que é super importante que as pessoas elas conheçam os seus direitos, né? E que elas lutem, que elas pensem nessas políticas de uma forma a escolher melhor os seus governantes para que eles realmente estejam engajados nesse assunto, que é tão importante e que a gente vê em vários lares, né? Uhum. E a partir do momento que realmente é constatada essa agressão, que a mulher resolve sair dessa situação, qual seria o primeiro passo
a ligar para alguém. No caso da Ana Hickman, aparentemente ela já estava num relacionamento que, assim, nós estamos tratando aqui de uma forma muito superficial, né? Até porque é um caso que é segredo de justiça, né? Mas a gente tem o conhecimento das notícias que saíram na mídia. E a Ana Hickman, por ser uma pessoa pública, ela postava alguns vídeos, né, dela com o marido. A gente, depois que isso aconteceu, a gente acaba notando uma forma até mesmo agressiva dele conversar com ela, dele falar com ela, que não é uma maneira que a gente espera de um relacionamento. E acho que no caso dela teve que acontecer dessa forma mais expressiva, dele machucá-la, deixá-la com o braço roxo, para que ela tomasse uma atitude não antes, né? Então, a partir do momento que realmente ela ligou para a polícia, esse é o passo inicial para que ela possa ter essa proteção, ter esse desenlace desse relacionamento? Pode falar. Nem sempre. Esse é o estopim. Essa é a medida mais drástica, essa é a medida emergencial. A gente fala muito bem que o direito penal é a última ratio. Quando nenhuma esfera da sociedade deu certo, você se recorre ao direito penal, a uma delegacia, a uma polícia, né? A porta de entrada do sistema de justiça para que o Estado interfira. As primeiras medidas de mulheres que estão inseridas, elas se enxergarem vítimas. É claro que havia um desconforto latente nessa dinâmica desse casal, porque senão eu acredito que ali foi o estopim. Ali eu acho que foi realmente a última gota de sustentabilidade daquela dinâmica daquele casal. Eu não acredito que aquilo foi o primeiro passo para ela tomar. Aquilo foi quando ela já não tinha mais forças para dar sustentáculo, né, naquele relacionamento. É minha opinião, doutor. Não sei qual que é a sua leitura, assim, superficial, né? A gente está fazendo uma leitura superficial. O que eu noto na prática é a mulher tem que sair da zona de conforto, mesmo que seja ruim, porque vai virar a vida dela, né? Como da Ana Hickman. É uma exposição, né? E com outras pessoas que eu já conversei também, que tem que fazer isso, tomar alguma medida. Quando o abuso sexual de menores também na família, um avô, é uma coisa dentro, né? Que vai prejudicar alguém. Então, essa providência na cabeça da pessoa, da mulher, ela fica pensando muito, fica resistente, mas ela tem que, né? Até por isso que, juridicamente, não há um prazo para essa denúncia, né? Nós trabalhamos no direito civil com prescrições, com prazos para fazer para mover uma ação contra algum direito que foi violado, e nesses casos não há prescrição, né? A pessoa, porque justamente pelo fato da pessoa, ela criar essa coragem, ultrapassar esse momento de ter vergonha, de se expor perante a família, perante outras pessoas, a própria justiça, ela não dá um prazo para que ela possa fazer essa denúncia, né? O prazo prescricional ocorre naturalmente. O que acontece é que quando a gente fala de violência psicológica, ela não é palpável. Qual é o prazo prescricional? A partir do momento que se toma conhecimento daquele crime. Então, aquela vítima, ela pode estar sendo vítima há 30 anos, mas ela tomou conhecimento que ela foi vítima em determinado dia. A partir daquele dia que ela tomou consciência é que corre o prazo prescricional. Muito mais dificultoso quando a gente fala em crimes que deixam vestígios materiais, como uma lesão corporal ou um crime sexual. Sim. Ou até mesmo um crime patrimonial. Existe sim um prazo prescricional, né? Sim. Perfeito. E o que a Lei Maria da Penha, ela garante nesses casos? A gente sabe que tem as delegacias da mulher, né? São delegacias especiais, não sei a quantidade de delegacias que tem. Inicialmente, quando isso acontece, se procura uma delegacia normal, uma delegacia especializada. Qual que é a diferença da delegacia da mulher em relação às outras?
Doutor? Só o doutor não quer falar isso, que você conhece mais do que eu. Não, né, as delegacias, elas, basicamente, a Delegacia de Defesa da Mulher é uma delegacia especializada, mas infelizmente com baixo efetivo, com péssimas estruturas. Não são todos os estados do Brasil que temos delegacias especializadas da mulher, não são todas as delegacias especializadas na defesa da mulher que estão abertas 24 horas, então ainda é uma realidade muito distante da necessidade. Então as vítimas geralmente elas se dirigem em delegacias da área. E na parte, desculpa te interromper, do Ministério Público, isso mudou bastante, porque existe um machismo dentro do Ministério Público, então foram colocadas mulheres lá. A Valéria, a Gabriela Mansur, que começaram a atuar, até no caso da Luísa Brunet, né, que ela também não queria. Sim. Então são os casos assim que elas foram também uma linha de frente para também combater isso, que antes era provavelmente esquecido. Salvo engano, teve até uma denúncia que foi até arquivada, assim. Eu não posso, porque cada um tem sua convicção, mas eu acho que tem que mudar o modo de pensar masculino, né? E ver que a hipossuficiência da mulher existe porque ela é vítima de agressão e fica submissa. Então tem instrumentos para facilitar o acesso dela. E eu me lembro assim, as pessoas assim, ou até por exemplo assédio de médico, tudo, a pessoa tem muita, nos processos, e quando eu entro em contato, ela tem muita vergonha disso, ela parece culpada. Quando um médico, um ginecologista aproveita. Eu tava assistindo esses dias o caso da Chantal e do Matheus Verdelho, não sei se vocês acompanharam, né? O médico o obstetra que fez o parto dela, eles filmaram e ele agride verbalmente durante o parto inteiro. E eu até vi as pessoas, elas comentando, falando, ai, cadê o marido dela para defender? Mas eu fiquei imaginando que, assim, nessa hora, a esposa já estava em trabalho de parto, já estava sofrendo. Acho que se ele tomasse alguma atitude com o único profissional que tivesse ali para fazer o que tinha que ser feito, a situação poderia piorar, né? Porque daí ia dar uma confusão, ou ele iria embora, e como que ia fazer na hora. E ela conta que ela levou um certo tempo para a ficha cair do que realmente aconteceu naquela sala de parto, naquele momento, né? E depois que eles denunciaram, o processo foi arquivado também, e justamente é até legal a gente ter um representante masculino e uma representante feminina para abordar esse assunto, porque, bem ou mal, a mulher, por mais que nós estamos avançando no sentido de direitos das mulheres, de direitos e deveres de todos, ainda há uma diferença grande, né? E Sim. O judiciário é muito masculino, né? Hoje em dia que as mulheres estão ocupando o seu espaço, assim como a doutora Raquel, eu vi uma entrevista sua que você fala que quando você estava fazendo faculdade, as mulheres iam, assim, de uma forma mais básica, tal, você sempre gostou. Academia de polícia. Academia de polícia. Isso também, eu faço jiu-jitsu e antigamente era um ambiente mais masculino, né? E algumas mulheres, assim como você, abriram as portas para outras mulheres virem, porque você não precisa se masculinizar, você não precisa disfarçar que você é mulher para você estar num ambiente desse. Apesar de que você pode falar com mais propriedade por estar à frente de lideranças que, inclusive, tem homens liderados por você ou representados, né? Isso. Eu tô mais no papel de representante do que de... quando a gente fala em entidades classistas, é mais uma representatividade de toda a classe, né? Isso. No caso é da classe dos delegados, que eu fui por 2 mandatos aqui em São Paulo, presidente dos sindicatos delegados do Estado de São Paulo, e agora eu estou representando os delegados no âmbito nacional, na Associação dos Delegados. E para uma mulher ocupar essa posição, eu não sei se tiveram outras mulheres anteriormente, é um rompimento de barreira,
né? Mas eu acredito que ainda assim há preconceito. Eu acho que assim, na sociedade como um todo, existe, eu concordo quando o doutor fala da vulnerabilidade, né, social em relação ao homem, a hipossuficiência da mulher, porque aí essa hipossuficiência ela é fomentada no inconsciente coletivo. Claro que existe oportunista, claro que existe mau caráter que desvirtua o pretexto e objetivo da lei para tentar vantagens ilícitas, econômicas, ou extorsão em relação a uma pessoa que não praticou o crime, porque a gente vê algumas pessoas utilizam a lei Maria da Penha com uma hipossuficiência latente para a mulher, para tentar alguma vantagem ou extorquir um homem que não praticou um crime. Isso aí é criminoso e é mau caratismo, e isso não tem gênero, não tem sexo, né? Agora, quando a gente fala em contextos de profissões que predominantemente são masculinas, a gente nada mais está falando de recortes da sociedade. Porque até um tempo atrás a sociedade não era desenhada para que mulheres ocupassem espaços públicos. As mulheres eram para estar entre quatro paredes. Porque as mulheres não poderiam assinar contratos, não poderiam ter, até mesmo votar as mulheres não podiam, sem uma autorização masculina prévia, determinando o destino daquela mulher. Então, quando a gente fala que as pequenas células institucionais são o reflexo da sociedade, são. Ali, no caso da Ana Hickman, é muito interessante, eu acho muito paradigmático, porque sempre se falou que o principal fator da mulher ficar inserida em relacionamentos criminosos, abusivos, seria a codependência financeira. Sim. E ali a gente quebra um paradigma que ela era a fonte de dinheiro daquela família. Ela que sustentava, com aquele brilho, com aquela imagem, ela é um ícone, né? Ela é uma figura pública nacional. E aparentemente forte, né? Forte porque ela trabalha, ela que leva aquele dinheiro. Mas a gente percebe que não é a condição financeira, é o sequestro emocional, em que aquela mulher acredita estar inserida em relacionamentos que só fazem mal, e acredita que aquele relacionamento é normal. Esse caso da Ana Hickman, eu estava até acompanhando um pouquinho, até para falar aqui, e ela narra que o pai dela tinha um relacionamento abusivo, batia na mãe, Sim. E ela chega a sair com a irmã da casa, ia para a avó, por causa disso. Então, talvez ela não aceitava, mas naquela época tinha que aceitar isso, e do marido aceitou a diferença de idade, né? Ela namorou muito jovem, como se fosse um pai, né? Exatamente. Pra ela, isso. Então tem toda essa... Ou um irmão mais velho, né? Porque uma diferença... Ela foi muito nova, 16 anos. E muitas vezes as mulheres, elas, pelo fato de não ter tido exemplos em casa de relacionamentos saudáveis, ela acaba achando que o relacionamento que ela está é um relacionamento saudável, né? Sim. Você vê muita mulher que se submete a grosserias ou a imposições do seu companheiro por achar que é carinho, excesso de zelo, e na verdade é uma limitação, né? Como se você pegasse a mulher e colocasse ela num lugar que ela é obrigada a estar. É verdade. E outra coisa que eu queria... E isso é difícil para eu explicar, né? De uns 100 casos que eu peguei de violência doméstica, acho que 2 casos eu achei que era mentira, que ela tinha criado para prejudicar. 98, eu acho que foi verdade. E de estupro de vulnerável, de estupro de mulher, nunca peguei caso que eu achasse que ela estava inventando. Eu não sei, doutora, ela pode explicar. E eu tenho um feeling, assim, de achar quando tá mentindo ou não. A gente naturalmente sabe, assim, fica vendo, sentindo a pessoa. Não sei se é neurociência. Porque, infelizmente... Eu acho que doutora, eu acho que a gente está tão acostumado a lidar e saber aquelas características a pessoa não vai falar a verdade, principalmente um conduzido. O principal suspeito de um crime, ele vai determinado a mentir na delegacia, né? Que é o primeiro... Então a gente já treina de uma forma... Faz parte, né, de uma forma orgânica no trabalho para tentar buscar a verdade possível dos fatos. A gente lida com esse treinamento. Eu acho que já faz parte de uma forma orgânica do nosso trabalho. Um dos casos que foi bem comentado em relação a essa inversão foi o caso do Neymar e daquela moça Nájila, que forjou uma situação para querer
ganhar alguma vantagem em relação ao dinheiro que o Neymar tem, né? Mas é bom a gente deixar bem destacado que somente o nosso feeling não determina se aquela pessoa foi vítima ou não. A gente corrobora, a gente tem uma linha de investigação corroborando com todo o conjunto probatório. E aí a gente identifica que, na realidade, aquela acusação é uma falsa acusação, uma denunciação caluniosa, e claramente a pessoa vai responder pelo crime. E só um adendo, o Ishida vai poder explicar um pouquinho melhor para quem está conhecendo a área jurídica. No âmbito civil, a pessoa ela é culpada até que ela prove o contrário. No direito penal é um pouquinho diferente. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Assim, processualmente, não. Assim, o ônus da prova incumbe o Ministério Público, né? E aí o Ministério Público tem que provar a culpa no processo, né? Se o ônus da prova é do Ministério Público. Algumas coisas, como receptação, que ele pega um carro roubado, aí inverte o ônus da prova, lavagem de dinheiro também, que é a prova de que a coisa é lícita, mas geralmente é do Ministério Público. Acontece que a gente tem que colocar a verdade, assim, nós não somos promotores de colher a prova, como o sistema italiano. Eu fiz fui fazer um estudo lá, e eles comandam também, né? Mas eu não quero nem entrar nessa divergência, se o Ministério Público pode comandar a prova. O meu sonho era sempre comandar a investigação, né? Então a gente fica meio alheio. E nessa parte, tinha uma hipossuficiência ministerial que o juiz complementava para poder condenar, né? Porque a gente não investigava. A coisa chegava pronta pra gente. Hoje mudou um pouco isso, tem os GAECos que investigam até uma coisa, coisas mais, assim, complicadas, né? Mas o sistema não tá perfeito ainda, assim, o Ministério Público cresceu, ele investiga mais, mas eu que lido, assim, talvez esse feeling me ajude, porque a gente não tem conhecimento no processo de tudo que aconteceu, que talvez tudo começou. Tem muita coisa, o delegado, mesmo o investigador, ele comenta em off, meu doutor, não foi isso que aconteceu, é isso, isso, isso. Então, às vezes a gente faz um estudo no papel sem saber o que aconteceu realmente num determinado caso. E outra coisa que eu marcou, que pode estar relacionada à verdade, é assim, um homicídio em classe média, classe alta, não consegue, né, doutora? Você matou sua esposa e você vai negar, se você estava no outro lugar, a polícia vai te achar e vai ver que você matou, você não consegue esconder. Talvez, assim, eu brinco assim, na periferia, são muitos casos de tráfico, né, que eles matam, assim, coisa no Rio de Janeiro, que é impossível se investigar tudo. Mas uma pessoa que mata num apartamento, assim, vai inventar um álibi que aconteceu um roubo, de Nardoni, assim, isso sempre marcou. Você não, eu falo na classe, né, você não vai escapar disso. Você é raramente que você consegue ser inocente se você matou. Não existe o crime perfeito, né? Não, até porque existe uma recognição visiográfica ali. As primeiras pessoas a chegarem à cena do crime geralmente é a polícia militar, aí a polícia judiciária vai, a perícia deixa todo o local preservado. Então a gente conta na reconstrução, eu gosto de falar que é possível dos fatos, porque dos fatos só a vítima e o agressor, né? E o criminoso. Esse caminho para percorrer o crime, ele conta com muita ciência. Claro que o conjunto probatório, provas testemunhais, provas. Hoje a gente tem o meio da tecnologia, os circuitos internos de vídeos, né, que a gente consegue muita prova a ser coletada, mas a gente lida com muita ciência, com a dinâmica, por exemplo, quando a gente fala com a dinâmica, com a perícia que a gente faz, a balística, as digitais, papiloscopia, então a gente conta com muita ciência para poder determinar. E ali, eu só vou discordar disso, doutora, e ali quando a gente conta com a ciência, tanto o delegado para o relatório como o Ministério Público, não tem até fica meio que refutável a ciência ali declarada na dinâmica do crime, né? Quando a gente também só tem as provas testemunhais, claramente fica mais fragilizada o conjunto probatório. Mas quando a gente conta com a ciência corroborando, porque o conjunto probatório que vai dar ensejo ao relatório do inquérito policial
para instrumentalizar uma possível ou não denúncia, ele tem vários elementos de prova que vão ser analisados. Não é somente aquela... Até porque a gente tem inquéritos que a gente herda, inquéritos que ainda não são solucionados, e ali a gente tem que dar uma analisada profunda em relação àquelas provas materiais que poderiam ser perecíveis e que a gente precisa da imediata produção de provas. E essa coisa também que a gente tem fase do inquérito e do processo, né? Eu sempre, às vezes, escrevo nos meus livros que eu acho um desperdício de tempo, que quando se prende flagrante daqui, aí o Ministério Público e a Defesa tinham que ir para a delegacia, o juiz também se deslocaria lá para validar essa prova que está sendo colhida e não precisa repetir. Então você faz na polícia, vai em juiz, às vezes não localiza, né? Então é uma coisa muito... Fomenta a impunidade. Fomenta a impunidade. Uma coisa muito complicada disso. Aí você já cita o réu quando está preso em flagrante, então não vai ter revelia, porque citado por edital, você suspende o processo. É uma verdadeira, assim, pode anomalia. até ser estratégia de defesa, não, doutor? Eu acho sim. que eu não atuo na fase pós processual, só na fase pré. Sim. Mas acredito que pode ser até uma estratégia, não? Também. Isso E outro problema é que a gente não pode ser estanque, né? Por isso trabalho com o Ministério Público e trabalho com a magistratura. Não aquele envolvimento da Lava Jato, que é coisa, mas assim, todo mundo tem que estar sintonizado com a prova, tá apto a isso. Quando eu trabalhava no júri também, eu estava muito de HPP. Nos meus casos, eu ia perguntar ali com os delegados. Eu ficava ele me levou assim na periferia, eu falei assim, mas matou aqui, como é que não dá para investigar? Ele me levou nas bocas e falou assim, vamos perguntar pro pessoal. Ninguém fala. Ninguém fala. Não. Você falou, tá vendo? Então, até porque os barracos são colados um no outro, né? É verdade. Vocês lidam... As duas partes têm que lidar com a lei e com as situações cotidianas, né? A lei predomina, o sistema de justiça, o que predomina é a lei, e muitas vezes a sociedade ela fica carente dessa proteção, dessa resposta, dessa certeza do castigo, porque existe um excesso de direitos para a bandidagem e uma ausência de fortalecimento das prerrogativas na atuação do sistema de justiça. Sim, entram a questão de direitos humanos também, a questão de... É muito importante que as pessoas que não têm esse conhecimento, elas possam entender que, assim, todos os profissionais que trabalham nesse ramo que envolve a criminalidade, seja delegada, procurador, enfim, juiz, eles não... Nada é na base do... recebi dinheiro para liberar alguém, ou eu acho que ele é inocente. Existe toda anos de estudo, anos de construções de leis e atualizações de leis e projetos novos para estar sempre aprimorando isso, para que, além da parte de você punir esses autores, também seja feito de uma forma educativa e preventiva, né? Então, assim, para quem não sabe, inicialmente, quando acontece um caso de violência doméstica, primeiro vão na delegacia, o delegado há uma denúncia, né? Acho que o professor Ishida pode explicar um pouquinho melhor o processo. Então, o delegado recebe isso e, a partir daí, como que desenrola isso? Quando ele faz um boletim de ocorrência, ele vai analisar se cabe medida de proteção. Aí ele vai, como tem juiz, ele que vai decretar a medida de proteção. O delegado ou a delegada pergunta para a vítima e é uma escolha da vítima. Sim. A protetiva de urgência, inclusive com julgados do STJ, enunciados, ela só é descumprida se realmente a vítima ela não deu anuência para, por exemplo, uma cautelar, que é uma medida protetiva de urgência determinando não o réu, né, o indiciado, no caso, o agressor não se aproximar da vítima. Caso a vítima anue, consente a aproximação, não existe o crime de desobediência, de descumprimento da protetiva de urgência, que é o único crime, aliás, previsto na Lei Maria da Penha, é o crime de descumprimento da medida protetiva. Então, cai por água abaixo.
Por isso que é inócuo falar que o Ministério Público ou o delegado de polícia pode, de ofício, deferir uma protetiva, porque se aquela vítima ela não quiser que aquela protetiva de urgência tenha efeito, ela dá o consentimento e inexiste o crime de descumprimento, né? Sim. Mas também, a partir do momento que foi deferida essa liminar, ele também não pode suspender caso a vítima peça, não é isso? Não, a gente está falando diferente, a gente está falando da denúncia. A denúncia é indisponível. A partir do momento que a vítima denuncia, não há possibilidade dela retroceder em relação a essa denúncia. Uma audiência específica em relação a isso vai dar continuidade para que a vítima reafirme o que aconteceu. Antes era possível a vítima falar, me arrependi, não foi isso que aconteceu, na porta da delegacia. Após a Lei Maria da Penha, não existe essa possibilidade. O que a gente está falando é na medida protetiva de urgências, que hoje nem é necessário mais um boletim de ocorrência. Não é necessário mais um processo penal ou um crime em investigação. Ela pode, de forma autônoma, solicitar uma medida protetiva de urgência. Automaticamente, o mais comum é essa protetiva estar correlacionada numa prisão em flagrante, no inquérito policial. Mas o que eu estou falando é, caso a vítima tenha uma protetiva deferida, por exemplo, que o agressor não se aproxime dela, ele tem que cumprir essa medida. Se ele não cumpre essa medida, seria, em tese, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência que vai preso, previsto na Lei Maria da Penha. Mas, se a vítima indagada ela fala, eu autorizei a aproximação, cai por baixo a prática do crime. Então, quando se diz, o Ministério Público ou o delegado de polícia, ele pode, de ofício, decretar, solicitar e representar pela medida protetiva, o delegado olha, acha que tem um perigo e representa pela protetiva sem a vítima querer. Vai ser inócuo, porque a vítima ela vai autorizar uma aproximação. E ali os enunciados do STJ diz que, a vítima autorizando, mesmo com a protetiva deferida, inexiste o crime de descumprimento da medida. Então, por isso que é muito... a gente fala que é um ato personalíssimo da vítima, né? Sim. E uma coisa interessante, que no processo penal, né, no processo cautelar, a medida cautelar dependia da ação principal, que era a denúncia. E hoje, até no STJ, no Supremo, ele descolou. O promotor não precisa denunciar e pode manter preso a prisão preventiva, que para a gente não podia fazer isso. Se ele está preso preventivamente, você tem que denunciar. Uhum. Hoje você não precisa denunciar e ele continuar preso, enquanto o juiz achar necessário. Uhum. E até o delegado, não sei se você viu isso, um policial, um lugar que não tem juiz, e eu já visitei ali no Maranhão, Amazonas, não tem ali em algumas regiões. Ele pode decretar e o juiz tem que convalidar. Perfeito. Com uma prisão em flagrante, né? E então ela adquire autonomia e fala, quanto tempo vai durar a medida? Ela vai direto até o juiz achar que não é mais caso de necessidade. E aí vem muitos casos para mim disso, que a vítima quer manter, ou o réu, né, o agressor quer que cesse a medida, né? Então tem todo esse parâmetro. Quer dizer, essa medida de proteção já descolou da ação penal. Às vezes tem casos que eu pego que nem tem denúncia ainda do promotor, mas tem 1, 2, 3 anos e a defesa reclama, né? Que não tem sequência, mas tem a medida de proteção. Então ela é autônoma justamente para garantir os direitos da mulher. Mas assim, a aproximação, se não tiver uma guarda civil municipal para ficar fiscalizando o bairro, como teve em Cotia, por exemplo, não adianta nada, né? Em Taboão da Serra temos uma secretária municipal de segurança urbana de Taboão da Serra, uma delegada de polícia, minha colega, doutora Michele, ela é excelente e ela tá lá no comando das guardas municipais e é um exemplo ali na atuação, como integra ali as forças de segurança, no caso municipais, através do comando da secretária de segurança urbana ali de Taboão, para a proteção das mulheres. Ela tem um trabalho muito bom em relação às vítimas lá na região de Taboão da Serra. A doutora Michele tá aqui, depois ela vem dar um oi aqui pra gente. Eu acho que essa integração que é muito importante. A doutora era delegada, foi trabalhar no município, a GCM tem um papel importante. Aqui em Barueri, em Santana de Parnaíba, quem fiscaliza, faz segurança é a GCM, né? Sim. A Polícia Militar não tem efetivo. Quem vai prender e soltar é a Guarda Civil. Então, ela fazendo esse intercâmbio e tendo acesso aos GCMs,
ela consegue fazer um trabalho direto, né? Por exemplo, no combate da violência doméstica. Isso é muito importante. A gente precisa de mais pessoas, assim, voltadas para essa preocupação, né? O mundo seria muito melhor. E a partir... Então, ocorreu a denúncia, chegou... é aberto um boletim de ocorrência. Só para complementar, que eu achei bem interessante essa abordagem do Dr. Ishida, que realmente, se a gente for fazer um raciocínio, daí eu vou falar em casos concretos. Quantas vezes, como delegada de polícia, eu recebi a mulher que falava que estava sendo agredida, mas doutora, só que era um susto. É verdade. Não tem como só dar um susto, porque ele é o pai dos meus filhos, coitadinho, ele não pode passar a noite na prisão, na cadeia, ele vai ficar ali. E dessa forma, quando se permite as protetivas de urgência de forma a ser de forma autônoma, não necessariamente condicionada a uma denúncia, um inquérito policial, a uma prisão em flagrante, esse susto que a mulher tanto almejava, que seria, eu só quero o afastamento dele do lar, eu só quero que ele não se aproxime de mim, porque eu não quero uma consequência criminal em relação ao cara que possivelmente ela ainda ama. Uhum. É muito complicado, por isso que é muito complexo, né? Eu acho que foi muito acertada a lei no sentido de possibilitar as protetivas de urgência, que são as cautelares ali, num contexto de violência doméstica, não condicionando a uma denúncia, Sim. não condicionando ao inquérito policial, né? Sim. Esse raciocínio eu achei que eu fiz agora, tá? E eu também fico muito bravo, mas até entendo psicologicamente. Quando chega no final da ação, até estupro de vulnerável e lesão corporal, voltar atrás, quer dizer, falar que não foi agredida e o juíza começa a absolver essa parte, assim. Aliás, esse ponto de machismo daqui não vou especificar o nome, mas tem juiz aqui até mais machista que homem também, que a gente é mais... combate mais essa violência. Mas isso me revolta, assim, porque teve todo um processo que a prova que vale em juízo, né? Sim. É ela que vai falar, ele me bateu, ele me ameaçou. Fala, não me bateu, né? Eu bati a cabeça na parede, etc, etc. É triste. E colocar isso... Eu tive casos que até de agressões, porque o homem é muito covarde, né? Ele já pegou um martelo com uma chave de fenda e colocou na cabeça dela, assim, quase foi matando, assim. Eu fiquei impressionado, né, com a maldade, assim, uma covardia, né? Vocês devem presenciar casos que nem saem na mídia, mas que são, assim, até difícil de acreditar que realmente você acontece. Você tem a coragem de fazer. Aliás, eu acho que o marido agressor é extremamente covarde, né? Ele não vai brigar com outro homem que é mais forte que ele, ou do mesmo nível. Eles vai vão pegar a mulher mais fraco. E fora, quando chega a polícia, vira um cordeirinho, né? Assim, ele não tem FA sem limpa, assim, mas você fica agredindo a mulher. Aí, assim, quando chega o Ministério Público, não vira cordeirinho, vira um rato. Piorou, ele vai piorando, né, o comportamento, né, doutor? Chega a polícia, é um cordeirinho. Chega no Ministério Público, um rato. Chega no dia de julgamento, desapareceu, né, aquele... É uma lesma já. E aí vem a defesa também muito bem arquitetada para utilizar das excludentes para liberar o agressor, né? Mas então... hoje eu acho que não tá bem difícil, né, quando a gente fala, tá muito, aí eu acho sim que a lei ela tá muito desenhada de uma forma a prever alguns artifícios que poderiam ser utilizados para defesa, porque está muito clara ali, né, a lei de proteção, porque a lei de proteção à mulher vítima de violência, 11.340, ela não prevê, o único crime previsto é o descumprimento da medida protetiva, mas ela deixa muito desenhado que seriam esses crimes. Até o crime de violência psicológica, recentemente tivemos a inserção no nosso Código Penal. A lei é de 2006, não, 11.340 de 2006. Sim. Só tivemos a previsão legislativa em 2020 do crime de violência psicológica, ou seja, 14 anos depois, né? A gente já tinha os 5 espectros de violência contra a mulher, que é a violência física, psicológica, patrimonial, a violência sexual e a emocional. Sim. Então, a moral, né? Então, a gente vê que ali a previsão de todos os mecanismos de violência e de proteção a essa violência, eles estão bem desenhados. Outra coisa que eu queria falar, até uma parte técnica, né? A lei mudou
a lesão corporal contra a mulher, ou contra o filho, ou contra o irmão, era o 129, parágrafo 9º. E agora eu tenho um parágrafo 129, parágrafo 13, né? Número 13, que é com relação à lesão corporal contra a mulher. E a ação penal pública incondicionada, para quem entende, ela não pode se retratar. Depois não tem a audiência do artigo 16 aqui. Para ela falar, não quero mais, já dei um susto. Vai continuar. E aí eu cheguei numa questão que é muito pouco explorada, é do parágrafo 13, se é condicionado ou incondicionado. Eu falei, se o Supremo disse que é incondicionado, o parágrafo 13 continua incondicionado. Quer dizer, o que é condicionado e incondicionado? Acho que eu cheguei a falar para vocês numa revisão rápida. Condicionado tem que representar, né? Sim. Ou autorizar, pode se retratar. A incondicionada, não. Então, criaram um crime com uma pena maior de lesão corporal por agressão contra a mulher. Mas eu acho que, por exemplo, crianças e adolescentes são agredidos também. Mas o juiz ainda não está acostumado a dar medida de proteção para as crianças e adolescentes que são agredidas ainda. Ele quis criar um sistema igual da Maria da Penha, mas ainda não pegou a lei ainda disso, não estão acostumados. Mas quanto à mulher, existe uma efetividade também. Se você for na Itália, na Europa, que são países mais desenvolvidos, eles não têm a evolução nossa, assim, legal, assim, eles são bem atrasados. Há um tempo atrás, o homossexualismo na Itália ainda não era tratado como uma coisa normal. O Brasil evolui mais rápido que muitos países. O problema é a nossa economia, né, o subdesenvolvimento, mas algumas leis são mais rápidas, ou o Supremo, né, ele muda muito rápido. Alguns tipos, a citação do casal homossexual, combate à misoginia, né, que no fundo é isso, né, de esse machismo do homem contra a mulher. A lei Mariana Ferraz lá, eu fico muito comovido de ver aquela coisa que eu jamais ia... Eu tenho certeza que o doutor teria intercedido e não teria permitido, né, aquele... Sim. Tenho certeza que o doutor não teria permitido aquela violência que a gente viu ali, né, no julgamento. Eu acho que quer absolver. Foi bem acho que foi cruel, montado, né? Sim, mas faz as perguntas, né? Igual o delegado, o promotor, pronto. Absolve. Não precisa expor. Desculpa, porque aquilo me revoltou tanto aqui. Quando a gente fala, a gente não está nem falando do que antecedeu a origem àquele julgamento. Né? Porque até então as provas ainda não chegaram a um consenso. O que a gente está falando é naquele julgamento violento. Sim. Ali parecia um ato de tortura que o juiz, o promotor silente, o juiz simplesmente para o torturado falava, para um pouquinho, quer água para vocês continuarem a tortura. Ele não intercedeu em momento nenhum naqueles atos de violência. A única interferência seria se ela queria água, enquanto os atos persistiam, né? Sim. Foi algo muito impactante. Eu comparei agora, eu lembro assim que eu sou educado com os alunos, né? Eles dizem, será que eu fui bem ou não? Não, acho que você foi bem, mas de repente aquela pessoa vai tirar 10, vai tirar 3, 4, e eu vou mostrar a nota, mas assim, se você vai absolver, você não precisa maltratar a vítima. Tá, ouve que ela fala, acho que tá mentindo, absolve. Não precisa humilhar, e justamente surgiu um crime, especificamente, do juiz, para, no caso de ficar humilhando as pessoas lá, ele vai ser responsável criminalmente. Quer dizer, eu acho isso complicado assim. Quando surgiu a lei de abuso de autoridade, a nova, todo mundo ficou preocupado que ia pegar todo mundo. Não pega na prática. Eu até escrevi isso daqui. No estatuto tem crimes de abuso de autoridade, mas são teóricos, né? Mas esse caso assim com gravação daqui, e se fizer, porque a lei não retroage, né? Sim. Você tem que processar a pessoa, não pode ter relutância, corporativismo para não fazer. A pessoa tem que se controlar em juízo, assim. Eles têm que ser objetivo, fazer as perguntas, permitir e tal, sem agressividade, né? E depois, se quiser absolver, o juiz tem a convicção dele. Essas pessoas que ocupam esses cargos, elas têm que estar preparadas para essas situações, né? Eu acho que há necessidade de uma reciclagem, de uma preparação também para que esses casos diminuam ou realmente não aconteçam, porque são pessoas que estudam anos para estar ali, mas que realmente, por conta de alguma impunidade, elas acabam excedendo o seu direito de profissão, né? E outra coisa que eu falo sempre pro Elton, né, Elton?
essa prepotência de você achar autoridade, você se acha o máximo, assim. Nunca, até falei, eu nunca cartero, assim, essa coisa que eu acho que eu sou, porque eu não sou nada, né? Tô exercendo uma função. Então, é essa coisa que você é Deus, que você pode tudo, que você mandar lá, acho que pode falar, humilhar, e não é bem assim, mas nesse sistema nosso, né, moderno agora, não tem essa coisa de prepotência, de você pode fazer tudo, você pode abusar, né? Essa coisa, a mentalidade dos juízes, dos promotores tem que mudar. Assim, essa aqui, nós não somos deuses assim, e nem assim achamos que você pode ficar fazendo com as pessoas o que você quiser. Exatamente. Mas aí eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso lado, porque faz parte da nossa origem. A nossa educação, a nossa cultura, ela coloca como importância o público em detrimento do privado. E se a gente está com essa missão de representar, de sermos autoridades públicas, nós temos que servir a população. Sim. A gente não tem que sobrepor essa autoridade da interpretação inversa. Então, quando a gente vê muitas confusões ali no abuso de autoridade, na prática de crime daquelas pessoas que utilizam o público como se privado fosse, utilizando todos os servidores públicos como funcionários seus fossem, a gente tem equipes em que a gente tem mais responsabilidade para coordenar. Cada um na sua esfera, na polícia, no Ministério Público. Mas isso não significa que essa missão pública pode ser confundida como algo privado. E isso a gente tem muito enraizado nas nossas origens. No Japão, o que prepondera é o público, é o respeito à coisa pública, porque a coisa pública serve a todos. Sim. E no caso do Japão, que eu até acompanho mais ou menos, ele é um país desenvolvido, mas nessa defesa da mulher, do homossexual, transexual, muito menos evoluído, é muito atrasado. Extremamente machista, né? Assim, é o sistema deles. Nós somos muito mais avançados. Somos mais pobres, assim, economicamente somos, mas eles têm muito que evoluir nessa cultura, assim, Sim. de coisa. E muita gente que só Isso acompanha as mídias acha que no Brasil tá tudo perdido. E na realidade aqui nós acabamos de cumprir um pouquinho da missão do podcast, que é passar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas que vão nos acompanhar e mostrar que realmente a questão da Lei Maria da Penha, nós falamos em alguns âmbitos que realmente o Brasil ele é evoluído, né? Faltam algumas coisas ainda, muitas coisas, mas é gostoso a gente poder falar de uma forma que não seja somente política, né? Que a gente possa falar sobre como que funciona para que as pessoas elas possam entender um pouquinho o que realmente precisa mudar, né? Sem que as pessoas argumentem as situações com frases políticas ou com ataques em relação a outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que a missão do podcast é essa, é a gente passar um pouquinho para quem está nos acompanhando. Sim. Tudo isso, lógico que temos assuntos, assim, um vai puxando o outro, porque tudo... Eu queria só falar uma coisa, em 2006, eu fui fazer uma palestra em Pernambuco, e a Maria da Penha estava lá. Nossa! Mas desculpa a minha ignorância, eu não conhecia toda a história dela, depois eu fui estudar a fundo. E ela representa mesmo a lei, porque ela foi agredida, o colombiano disparou Sim. nela, assim. Depois tentar eletrocutar no chuveiro. Então ela representa toda essa agressividade que agora transborda na Ana Hickman, e que depois eu fui saber da importância dela, do caso dela, que foi leading case, né, que a gente fala, e que deu origem a todo esse sistema de proteção. Então ela foi muito importante como paradigma do início da proteção efetiva da mulher contra todo tipo de violência, não só física, mas psicológica, né? Verbal, etc, etc. Sim, acho que as pessoas elas deveriam... na internet a gente tem vários conteúdos que contam a história da Maria da Penha e por que essa lei foi criada, e é bem interessante que as pessoas elas tenham essa busca por esse conhecimento, né? Isso só agrega muito mais do que a gente só ficar acompanhando fofoca. E eu queria aproveitar e falando em conhecimento e fazer a propaganda aqui dos livros do Walter Ishida. Eu tenho alguns livros dele Inclusive eu
deixo eles para você sortear para Isso, nós seus vamos sortear para os seguidores, seguidores. né? Aí você Acompanhem que a gente vai fazer um Uhum. post para quem tiver interesse. E são livros assim que têm uma linguagem clara e que ajudam muitos os estudantes de direito a compreender os assuntos, né? Então tem esse de direito penal, a parte geral e especial, tem prática jurídica penal. O Ishida não para, né? Tá sempre e é tudo atualizado, né? Ele tá sempre em busca E esse da dos... editora Tocha que eu faço o lançamento Esse e é aviso, lindo. doutora, viu? Olha, eu com Lançamento certeza, aqui, né? quero A gente vai fazer fazer do parte. penal e processo penal, vou fazer Olha. um coquetel, alguma coisa aqui, É isso aí. de lançar. Eu queria também dar um livro que para você também, se quiser de sortear Que para os seus delícia, muito obrigada. pros seus Políticas públicas. seguidores, e eu convidei delegadas do Brasil inteiro, tem algumas juristas, algumas advogadas, promotoras, Foi ótimo, é, assim. e Iniciativa. nesse sentido é para poder fomentar políticas públicas e inovações legislativas. E esse brochinho aqui é um broche da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, doutor Ishida. Uhum. E esse broche é para que a gente o tenha nas cortes superiores do Brasil. STJ, STF, então é um obrigado, símbolo de esperança que tenhamos o doutor Ishida Obrigado. representando a população, o sistema de justiça nas Supremas Cortes brasileiras. Eu tenho 31 anos de carreira, mas eu sempre fui amigo dos delegados. Eu não conhecia a doutora. É um ambiente machista, né? Conheci muito homens, assim, DHPP, o distrito, o quarto, o primeiro, o segundo. Fiz muitos amigos lá e continuo com amizade. Às vezes não encontramos e foi um prazer encontrar a doutora aí, né, nós almoçamos e conversamos política e tal, então é um prazer, né, estar com ela e também com você, né, a Cecília, que é uma das melhores alunas minhas lá no quarto, e ela ficava falando, não vamos fazer, e a gente não tem muito tempo, né, e agora a gente está um pouco de férias, então eu realmente fico lisonjeado de participar desse podcast, né, assim, é uma coisa enriquecedora, até para nossa classe também, né, para a Unip também. E agradeço aqui por estar aqui, é uma honra para mim. Eu queria agradecer muito e parabéns pela brilhante iniciativa. Muito obrigada pela presença de vocês, realmente é uma honra ter profissionais tão qualificados aqui participando do nosso primeiro episódio e espero que todo mundo acompanhe e goste, nós estamos abertos a críticas construtivas, sugestões, ideias, vocês viram que assunto não falta. E até a próxima.